E olha, a gente sabe que quando a gente está falando com uns amigos no WhatsApp, o papo ele tende a ser mais informal, né? Mais de boa. E você também sabe que as festas, as festinhas do Daniel Vorcaro, eram famosas pela presença de várias mulheres belíssimas. Pois, pelo jeito, ele precisava de um avião inteiro para levar essas mulheres. E o jeito que ele falava sobre isso é, digamos, bem íntimo. A Bruna Lima, da coluna Tassi Lohan, está aqui comigo para contar mais sobre esse voo. Bruna, fala aí para mim, como é que era essa relação de Daniel Vorcaro na hora de pedir que essas moças, essas jovens, fossem levadas até essas festas, famosas festas que ele promovia? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, todo mundo que está assistindo. Pois é, né? Na mensagem ele mostra falando: Léo, preciso de um avião para as Quengas. Ou seja, como você disse, né? Precisava de um avião inteiro para carregar essas mulheres lindíssimas que são garotas de programa para as festas, para eventos que o Vorcaro muitas vezes fazia com a presença de autoridades, de políticos. Então, isso foi uma das mensagens ali que aparece no relatório da Polícia Federal, que inclusive embasou a operação contra o senador Ciro Nogueira em maio. E aí tem essa cereja do bolo, né? O Easter egg ali sobre o avião para as, abre aspas, Kengas. Abre aspas, é importante a gente colocar essas aspas. Eu sei que a gente trata. É engraçado porque em outros momentos a gente já trouxe aqui na coluna do Tassi Lohan essas com mensagens até um pouco anedóticas em relação a Daniel Vorcaro, mas eu acho que é importante a gente deixar sempre claro que isso também é importante para a investigação. É óbvio que quando você ouve, traz o avião para as Quengas, eu tenho certeza, eu recebi essa matéria de amigos, a galera acha ali uma graça, brinca, mas a gente está falando de vários possíveis crimes envolvidos nisso, não apenas aqueles aos quais ele já está sendo acusado, né? Exatamente, assim, o Ministério Público da União pediu uma investigação para o Tribunal de Contas da União sobre a presença de autoridades em festas dadas pelo Vorcaro que contavam com a presença de garotas de programa. E aí, o que pede para fazer nessa investigação é para entender se o Vorcaro ele usava dessas mulheres para criar ali uma relação mais íntima, para se aproximar de políticos e autoridades, porque assim, isso que a gente está falando não é uma surpresa para ninguém, né? Sobre essa relação de garotas de programa com políticos, enfim, diversas matérias aqui do Metrópolis, a gente já falou sobre a questão de quando tem a marcha dos prefeitos aqui em Brasília, como que a cidade fica. Precisa se entender, porque a gente está falando de um dos maiores escândalos do país nesse momento, né? E como que era o modus operandi do Vorcaro para se aproximar dessas autoridades. E é importante, uma das curiosidades que a gente ressaltou na nossa matéria lá na coluna Tassi Lohan, é porque minutos antes dele falar, Léo, preciso de um avião para as Quengas, ele havia recebido uma confirmação de um voo dele com políticos. Entre os políticos está o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira. Vale lembrar também que essas mensagens foram em abril de 2024, então o Hugo Mota ainda não era presidente da Câmara, mas já era um dos deputados ali do primeiro escalão, forte aliado do Arthur Lira, que era o então presidente da Câmara. E eu acho também outro ponto que é importante lembrar sempre: se uma mulher decide praticar a prostituição, ela não é criminosa, isso não é crime. A gente está dizendo exatamente outros aspectos que envolvem essa possível relação, esse possível uso desse serviço para conseguir outras coisas feitas por Daniel Vorcaro. Até porque, de novo, é isso: são milhões de reais envolvidos, são festas que envolvem muito dinheiro. Você imagina, fretar um avião apenas para levar convidados para uma viagem é muita grana envolvida, fato. Ninguém precisa saber um pouquinho de dinheiro. Acho que qualquer pessoa aqui tem noção do quão é difícil viajar de avião em classe econômica, né? Do jeito que a gente já vive aqui, Com um já tá jatinho, difícil. então. Imagine com um jatinho carregando por uma festa. Então, eu acho que é sempre importante reforçar essa importância de que o jornalismo está fazendo seu papel, mesmo que a gente olhe para esse título, a gente olhe para essa mensagem e pense, nossa, como era divertida a vida de Daniel Vorcaro, posso dizer assim? Eu acho que a gente pode dizer assim, né? Enquanto ele estava causando um dos maiores escândalos financeiros do país, ele sabia viver.
Isso aí, no mínimo, a gente não pode negar. Ah, que bom que você realmente botou a cereja do bolo aí, de fato, é isso. Enquanto ele causava talvez um dos maiores, talvez o maior escândalo financeiro do país, ele estava aí se divertindo e fazendo muita gente se divertir, que isso também é importante, saber quem estava se divertindo nessas festas e saber o que essas pessoas deram em troca. Bruna Lima, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigada, Rafa. Tchau. Muito obrigada a quem está assistindo. Olha, vamos dar mais um intervalinho.